Quem somos? O que buscamos? A DINI-ONE apresenta o núcleo técnico operacional do maior centro de diagnóstico em genômica da América Latina. Somos especializados em exames genéticos de alta complexidade e medicina personalizada. Oferecemos o melhor da medicina diagnóstica para nossos pacientes e contamos com uma equipe de especialistas em genômica, biologia molecular e bioinformática. Temos à nossa disposição o que há de mais inovador para aumentar a efetividade do tratamento e qualidade de vida dos pacientes. Contamos com equipamentos de amplificação e sequenciamento de última geração e metodologia de análise avançada. O nosso compromisso é trazer um diagnóstico de precisão com excelência. Trabalhamos juntos para entregar sempre o melhor resultado, porque aqui cada paciente é único. Você é a nossa razão de existir. Boa noite a todos. Vou dar as boas-vindas a vocês. Começar agradecendo a presença de todo mundo nessa sexta-feira e desejar que todos estejam bem, em segurança, com as suas famílias. Eu queria agradecer em nome da Cromosome, da DINI-ONE e da Natera, essa participação hoje. Eu sou a Carla Lima, sou gerente regional da Natera para a América Latina, e eu vou conduzir esse webinar de hoje. Hoje a gente trouxe 2 especialistas na área de medicina fetal, o Dr. Euron Werner e o Dr. Ciro Martinhago, para apresentar para vocês o rastreamento pré-natal de última geração no Brasil. Antes da gente apresentar os especialistas, a gente vai passar um vídeo curto para vocês, contextualizando essa reunião de hoje, que a gente vai falar do teste pré-natal não invasivo. Obrigada. Também conhecido como estudo de DNA fetal livre no sangue materno, é um exame que, além de verificar as condições genéticas para as principais trissomias, é feito com uma simples coleta de sangue da mãe e não oferece risco algum ao bebê. Todos nós temos DNA livre circulando pelo sangue. Quando uma mulher está grávida, fragmentos da placenta são liberados à corrente sanguínea e se misturam com sua própria informação genética. Essa mistura testada pelo NIPT é o que determina se há uma probabilidade maior ou menor de o bebê ter alguma alteração cromossômica. Já a proporção de DNA fetal livre que é encontrada na amostra é chamada de fração fetal e pode influenciar na precisão do teste. As sociedades internacionais de ginecologia e obstetrícia, medicina fetal e genética médica recomendam este screening para todas as gestantes, independentemente da idade ou risco gestacional, já como um exame primário. Embora o NIPT seja universal, podendo reduzir consideravelmente a realização de exames invasivos desnecessários, ele é ainda mais recomendado nos seguintes casos: idade materna igual ou superior a 35 anos, histórico familiar, gestações anteriores com alguma alteração genética. Todo NIPT é uma triagem. Isso quer dizer que o exame informa os riscos de um bebê possuir alguma condição genética alterada, porém sem ser um diagnóstico definitivo. O importante, então, é que você veja o NIPT como mais uma ferramenta para cuidar das suas pacientes. Além de ser não invasivo, possui também uma série de outras vantagens, como maior sensibilidade e especificidade para as condições avaliadas. Imagine estas 2 situações. O obstetra deve recomendar a um médico de medicina fetal ou aconselhamento genético e juntos decidirem se ela deve se submeter a um método invasivo para diagnóstico através de cariótipo, para confirmação e planejamento. Você traz mais tranquilidade à sua paciente, que pode estar passando por uma situação de ansiedade acerca da saúde do bebê, seguindo sem sobressaltos o monitoramento de rotina da gestação. Com o panorama, você pode fazer a coleta em qualquer momento da gestação a partir da 9ª semana.
Segundo as recomendações da Febrasgo, o ideal é que você já tenha os resultados no momento do exame ultrassonográfico de 12ª semana. Isso é importante para verificar indícios de alguma alteração ainda no primeiro trimestre, avaliando a necessidade de realizar a biópsia de vilo até a 14ª semana e a amniocentese na 15ª. Tenha em mente que os resultados podem implicar tanto na tranquilidade da gestante como em um estado de ansiedade. Uma ultrassonografia detalhada é sempre recomendada. É importante que você esteja preparado para responder às dúvidas mais comuns e recomendar os próximos passos. Em dúvida, converse com um geneticista ou acesse. Então, obrigada. Antes de eu apresentar o nosso próximo especialista, eu só quero lembrar alguns avisos, né? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, vão escrevendo no chat, que na hora que a gente abrir para as perguntas no final da apresentação, a gente vai estar respondendo essas dúvidas, tá? E no final do evento, vocês vão participar uma pesquisa, vão receber por e-mail uma pesquisa de avaliação, para a gente saber a opinião de vocês a respeito desse webinar. Então, eu vou apresentar o nosso querido Dr. Heron Werner. O Dr. Heron Werner é especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo, especialista em ultrassonografia pela Febrasgo e pela CBR, é responsável pelo serviço de medicina fetal da Clínica Alta Diagnóstica do DASA, no Rio de Janeiro, e ele vai estar falando com a gente agora um pouco. Dr. Heron Werner, muito obrigada. Vou finalizar aqui, para o senhor seguir. O senhor está sem som no microfone, Dr. Heron. Tem que soltar o som. Pronto. Obrigado, Carla. É um prazer muito grande estar participando aqui com vocês, com a Natera. E o que eu vou mostrar hoje é um pouco da visão de um obstetra, de um especialista em medicina fetal, na condução do pré-natal usando o NIPT Panorama. Bom, deixa eu ver. Muito do que eu vou falar aqui são coisas baseadas também nos guidelines da SWOG, e esse guideline aqui de 2017. Bom, o uso generalizado do NIPT para rastrear neoplasias, expandiu muito dentro dos testes pré-natais disponíveis nos últimos anos. Então, a gente tem que pensar o seguinte: na década de 80, em 1980, a gente rastreava malformação e anomalia cromossomial com a idade materna. E aí, ao longo dos anos, foram incorporando outros testes para melhorar essa sensibilidade de detecção de aneuploidias. Aí o teste tríplice no segundo trimestre, chegamos nos anos 90, incorporamos a translucência nucal e outros marcadores, como a proteína plasmática, o beta-HCG, e chegamos aqui no final desta década já com teste combinado, o que já melhorou muito a sensibilidade e a taxa de falso positivo na detecção de algumas anomalias. Passaram-se alguns anos, a partir de 2011, nós passamos a ter incorporado também o NIPT nessa propedêutica. Então, no final dos anos 90, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a translucência nucal, nós tínhamos o rastreamento bioquímico, e isso melhorou bastante, porque nós partimos aqui da idade materna, que rastreava, tinha uma sensibilidade um pouco acima de 30%, e chegamos a uma sensibilidade de 90% com falso positivo de 5%. E aí, com a incorporação do NIPT, nós chegamos a uma taxa de detecção, e aqui eu estou falando de síndrome de Down, de em torno de 99%, com uma taxa de falso positivo muito menor do que aquela obtida nos testes combinados. Então, o que é o NIPT? O NIPT é um teste pré-natal não invasivo e é um teste de rastreio. Isso é muito importante, porque ele não é um teste de diagnóstico, mas é um teste que vai dizer se aquele bebê tem uma alta ou baixa probabilidade de ter uma determinada patologia. Funciona muito bem, e os primeiros estudos
focados muito em cima da trissomia do 21, e vocês veem que a taxa de detecção ela é muito alta. E isso foi muito importante porque a trissomia do 21, dentro do contexto nosso como ultrassonografista, ela é uma das mais prevalentes e que passa muitas vezes desapercebida numa avaliação ecográfica. Então, o NIPT veio nos ajudar a preencher essa lacuna. E logo em seguida, também seguindo a avaliação das trissomias do 18, do 13, igualmente com a baixa taxa de falso positivo. Então, se a gente compara com os testes de rastreamento anteriores, eu vou ter menos falsos positivos, eu vou ter uma maior taxa de positivos, de detecção, e menos falsos negativos. Então, aqui já em 2017, vocês veem a evolução da detecção da síndrome de Down, trissomia do 18, 13 e monossomia do X, com uma baixa taxa de falso positivo, como demonstrado nesse trabalho aqui de 2017. E um outro fator interessante é que o meu valor preditivo positivo ele é bem superior àquilo encontrado nos testes, no teste combinado, antes avaliado. Então, qual é o exemplo de resultado do NIPT? O resultado, a interpretação é muito fácil, porque ela vai vir ou baixo risco, ou risco inalterado, ou alto risco. E um fato importante aqui é a verificação e estar disponível no laudo a fração fetal, que isso é muito importante, a gente vai ver lá na frente. Então, aqui, como exemplo, eu tenho o meu risco baseado na idade, isso com a trissomia do 18, e o NIPT mostrando agora tem um risco muito baixo, e vindo, então, o baixo risco. Então, o que é importante é, NIPT é teste de rastreio. Então, ele tem, mesmo que baixo, falsos positivos e falsos negativos, e isso é muito importante ser frisado para as pacientes. O NIPT rastreia qualquer patologia? Não, mas ele rastreia muito bem hoje as trissomias do 21, 13 e 18. E aí vocês me falam, não, mas a trissomia do 21, eu tenho vários marcadores ultrassonográficos que também vão rastrear. É claro que eles existem, mas nem sempre eles estão presentes, principalmente na trissomia do 21. Então, nem sempre eu vou ver como aqui uma protusão de língua, eu vou ver aqui uma atresia do adenal, um sinal da dupla bolha, baixa implantação de orelha, e etc. Ou alterações cardíacas também muito prevalentes da trissomia do 21, como defeito do canal atrioventricular. Então, muitos desses sinais ecográficos eles vão aparecer em segundo e terceiro trimestre da gestação. E isso contrasta com a trissomia do 13 e do 18, e aqui a do 18, que tem sinais mais marcantes, e esses sinais são mais prevalentes nas imagens ecográficas, como, por exemplo, cisto de plexo coroide, defeito de fechamento do tubo neural, uma face mais típica de um feto sindrômico, baixa implantação de orelha, restrição de crescimento, pé torto, mão crispada, dilatação ventricular. Então, essa gama de sinais ecográficos são mais prevalentes no contexto da trissomia do 18 e também do 13. Muitas vezes, as holoprosencefalias já são uma suspeita forte da trissomia do 13, como você pode ver aqui um diagnóstico de 11 semanas, já feito pela ultrassonografia. Então, na tomada nossa de decisão, nós vamos encontrar, e é muito importante, a participação do casal nessa tomada de decisão. Isso porque eu vou ter gestantes e casais que não querem saber de nada, não querem saber, porque não vai mudar o curso da gestação deles. Vocês têm casais que querem, estão ansiosos e querem saber algum resultado, mas não querem colocar essa gestação em risco
diante de uma possibilidade de um teste invasivo, de um teste de diagnóstico, e vocês vão encontrar casais que querem chegar o mais próximo do diagnóstico possível e muitas vezes já vão chegar para nós com uma demanda de um teste invasivo, e tudo isso tem que ser bem conversado e essa decisão junta com o casal. Então, vocês têm estudos que mostram que cada vez mais as mulheres, os casais, querem mais informação com relação aos achados genéticos. E isso o NIPT traz muito bem, porque ele promove um rastreamento muito bom, principalmente no primeiro trimestre da gestação. O que muda um pouco o contexto de screening e deixa a ultrassonografia mudando o seu papel ali dentro ocupando diferentes papéis dentro desse rastreamento. Ou seja, cada vez mais o ultrassom, o NIPT ele não veio substituir o ultrassom, mas ele veio agregar o rastreio ecográfico. E por que o ultrassom também é importante? Porque ele, cada vez mais, ele está trazendo o diagnóstico para o primeiro trimestre da gestação. Então, ele vai aumentando cada vez mais também a possibilidade de screening, também de outras patologias que ainda não são vistas no NIPT, ou patologias que não têm uma expressão genética. Então, vocês estão vendo aqui, com 11 semanas de gestação, eu estou vendo uma importante dilatação ventricular desse feto. E o grande lance no primeiro trimestre foi a avaliação da translucência nucal, com um comprimento cabeça anámica entre 45 e 84 milímetros, o que vai entre 11 e 13 semanas a quase 14 semanas. Agora, o que a gente tem que lembrar é que essa medida da translucência nucal, o peso dela é diretamente proporcional à idade da mãe. Ou seja, uma translucência nucal de 2,5 milímetros, ela não tem o mesmo peso para uma gestante de 40 anos do que uma gestante de 25 anos. E isso tem que ser muito bem discutido. Então, nós temos plataformas hoje, software hoje, que pode fazer esse cálculo de risco a partir da ultrassonografia, até mesmo plataformas em aplicativos de celular da Fetal Medicine Foundation. Agora, é claro que eu não vou precisar desse cálculo se a gestante já chega para mim com resultado de baixo risco do NIPT. Então, não é necessário a avaliação desse cálculo, mas é necessário a avaliação ecográfica diante de um teste de baixo risco de NIPT. Isso por quê? Porque eu tenho uma gama de outras situações e que vão levar ao aumento da translucência nucal. Então, vocês veem um feto que tem uma hérnia diafragmática grave no primeiro trimestre da gestação, pela compressão do mediastino, muitas vezes a nuca vai estar aumentada por uma alteração de toda a hemodinâmica desse feto. E muitas vezes essa criança ela não tem uma anomalia cromossomial associada. A translucência nucal ela serve como screening, por exemplo, da síndrome de transfusão feto-fetal, quando eu tenho uma discordância grande dos gêmeos, isso na gestação monocoriônica diamniótica. Nesse mesmo período, eu vou avaliar outras situações, eu posso começar o meu screening de espinha bífida nesse período, com alteração da translucência intracraniana. É importante a gente frisar para os obstetras que nessa fase também já pode começar o rastreio de pré-eclâmpsia, nesse mesmo screening screening de aneuploidias. E, além disso, eu tenho outros fatores, que podem nos ajudar a diminuir esses falsos positivos do teste combinado. O osso nasal, ou seja, a ausência do osso nasal, ela é muito mais prevalente nos fetos com a trissomia do 21, então isso pode ser agregado na avaliação ecográfica. O ducto venoso também, ausente ou reverso, que também pode ser
nessa ausência ou onda reversa, ela está muito presente nos fetos com a trissomia do 21, então serve também como screening. Ou seja, a gente tem vários fatores que podem ser agregados, melhorando a nossa sensibilidade, a nossa taxa de detecção. E, junto deles, também o NIPT vem acrescentar. Então, a outra situação é quando nós temos o seguinte: a paciente chega com um resultado de translucência nucal acima do percentil 99, que isso é mais ou menos acima de 3,5 milímetros, e o NIPT não foi feito. E aí eu pergunto, será que vale a pena, nessa situação, fazer o NIPT? Então, isso tem que ser conversado com o casal, porque muitas das patologias rastreadas por uma translucência nucal aumentada, elas não vão ser encontradas no que a gente tem a oferecer para o NIPT hoje. Então, vocês veem um exemplo aqui, ó. Uma paciente de 37 anos, né, com a translucência nucal de 6,5, o osso nasal visualizado do ducto venoso normal. Ela fez um NIPT que deu baixo risco e uma amniocentese que deu um cariótipo normal. Mas eu tenho alterações ecográficas, como uma nuca muito espessada e um hidrotórax. Né? E aí a gente aproveita esse líquido amniótico para prosseguir essa investigação com microarray, é o que está sendo feito agora, e na pesquisa também, então, a possibilidade da síndrome de Noonan. Aqui outros exemplos de fetos que lá no primeiro trimestre tinham a translucência nucal aumentada. Então, você vê aqui agora imagem de ressonância com uma série de malformações com um cariótipo de uma trissomia do 9. Né? Um outro caso aqui, ó, com 30 semanas, alterações de sistema nervoso central, da fossa posterior, de genesia de corpo caloso, megacisterna e, além disso, restrição de crescimento, era uma translocação. Então, ou seja, ele tinha no primeiro trimestre uma translucência nucal aumentada, muito aumentada, vocês veem aqui a nuca ainda persiste aumentada, mas que não seria rastreado pela UNIPT. Como esse outro caso aqui, ó, baixa implantação de orelha, cardiomegalia, defeito da fossa posterior, e o resultado da pesquisa desse bebê deu a síndrome de Noonan. Então, o que eu queria deixar para vocês é que quando a gente tem uma paciente, aqui, igual nesse caso, com 12 semanas, em que tem uma nuca espessa e que eu tenho outras malformações do bebê, como aqui um grande defeito de fechamento da parede abdominal, deve ser conversado com o casal a possibilidade de partirmos diretamente para um procedimento invasivo, seja ele uma biópsia de vilo coreal, seja ele uma amniocentese. E muitas outras patologias podem ser diagnosticadas ainda no primeiro trimestre. Aqui vocês veem rins displásicos, encefalocele, dilatação ventricular, isso é uma síndrome de Beckel-Gruber. O diagnóstico de uma condrogênese no primeiro trimestre da gestação. Aqui imagem de um outro caso mais posteriormente. Aqui, megabexiga, muito associada com as trissomias do 18, e limb body wall complex, são malformações muito grosseiras e que podem ser já demonstradas no primeiro trimestre da gestação. Agora, vamos ver esse caso aqui. Nós vamos ver esse caso do final para o início. 38 semanas, eu tenho aqui um exame de ressonância com o cérebro dessa criança normal, né? Nenhum achado da ressonância. Mas a ressonância fetal desse bebê com 28 semanas, ele tinha um grande aumento dos espaços pericerebrais e um atraso na sulcação do encéfalo. Olha, esse bebê com 15 semanas, ele tinha um higroma, um aumento da nuca aqui. E olha esse rastreio de primeiro trimestre, ele tinha uma nuca aumentada e esse tamanho da nuca era 6,7 milímetros.
12 semanas, o NIPT já tinha sido feito, baixo risco, uma amniocentese com um cariótipo normal, microarray, nada foi encontrado, estudo de sequenciamento de exoma também nada foi encontrado. Então, às vezes, a gente tem situações que a gente não consegue também esclarecer e fica dentro dos mistérios da medicina. Existem casos em que o NIPT não deve ser utilizado? Bom, gestações múltiplas é complicado, né? Mais de 2 fetos é complicado. E muitos dos testes, o vanishing twin, ele atrapalha, mas não nos exames do panorama, que nós vamos ver mais à frente. Agora, as contraindicações relativas podem ser diante de uma má formação fetal, como eu já mostrei para vocês, ou uma nuca muito grande, acima de 3,5 milímetros, isso reforçado por essa publicação aqui, de 2017, o NIPT não deve ser recomendado. Agora, para essas malformações. Agora, é claro, isso deve ser discutido, o peso da decisão do casal deve ser levado em consideração. Quantas vezes não há o resultado? Aqui eu tirei da literatura, em média, 2 a 3%, mas isso tem variabilidade de acordo com os testes. Isso seja por uma baixa fração fetal, seja por falha na análise, por problemas no transporte e etc. E nós temos inúmeros fatores, vários fatores que podem ter influência na minha fração fetal e isso afetar o teste. Então, vamos ver o seguinte, eu sei que a fração fetal ela aumenta com a idade gestacional, né? E existem fatores que alteram essa fração fetal, que vão diminuir. Um dos principais fatores é o peso da mãe, né? Quanto maior o IMC da gestante, eu posso ter maior influência na fração fetal. Idade materna, reprodução assistida, gestações de reprodução assistida e algumas gestações com aneuploidias, e aí eu reforço trissomia do 13, 18, triploidias, podem influir na fração fetal, pela diminuição placentária, e a fração fetal aumenta com a idade gestacional, aumento da proteína plasmática e beta-HCG. Então, vocês veem aqui, se eu tenho uma fração fetal acima de maior ou igual a 4%, e vou comparar com o peso materno, quanto maior o peso materno, menor a minha taxa de detecção, né? Então, a fração fetal diminuída, ela pode sim ter correlação com a trissomia do 13, 18 e triploidia, como mostra essa publicação do ano passado, né? Bom, é importante ter a fração fetal? Sim. Eu não vou entrar em detalhe nessa publicação, mas nós sabemos que existem testes que não levam em consideração a fração fetal, né? E esses testes, independente de uma mulher estar grávida ou não, eles vão acabar dando resultado, porque eles não estão aí olhando a fração fetal. As microdeleções, elas não estão relacionadas à idade materna. 1,7% das gestações estruturalmente normais. Elas têm uma baixa prevalência, mas vamos pensar aqui na síndrome de Jorge, né? Essa, dentro das microdeleções, tem a maior taxa de detecção. Aqui uma publicação de 2018 mostrando uma sensibilidade de 90%. Agora, a minha taxa de detecção das microdeleções ela está muito ligada à minha fração fetal. Então, para eu ter uma boa sensibilidade nas microdeleções, nas detecções, eu tenho que ter uma fração fetal importante. E o porquê de nós trazermos esse diagnóstico para o pré-natal e quanto mais precoce possível, é porque algumas delas, como a síndrome de Jorge, eu posso atuar com
tratamentos paliativos e eu posso não curar, claro, mas melhorar o prognóstico, né? Diminuir o atraso de dificuldades de aprendizado e corrigir precocemente a hipocalcemia. Agora, nós temos sempre uma taxa de falso positivo, que é baixo por uma determinada patologia. E quanto mais nós vamos acrescentando screening nesse NIPT, eu vou aumentando a minha taxa de falso positivo, mas, de qualquer maneira, é uma taxa de falso positivo baixa. Nas gestações únicas, nós já temos uma série de possibilidades de estudos das trissomias, monossomia do X, trissomias e cromossomos sexuais, as microdeleções, aqui eu destaco a síndrome de Jorge, triploidias e cada vez mais um painel mais estendido das microdeleções. Parte disso pode ser feito também na gemelaridade dos gêmeos monozigóticos e um pouco menos nos gêmeos dizigóticos. Mas a cada ano que vai passando, mais itens vão sendo incluídos nesse rastreamento. Aqui mais exemplos do que pode ser visto na ultrassonografia precoce de 9 semanas, uma alteração linfática, higroma cístico aqui, né? Então, muitos desses casos nós podemos considerar a possibilidade de ir direto para um procedimento invasivo, claro, uma decisão conjunta com o casal. E, às vezes, nós temos sinais ultrassonográficos de primeiro trimestre que faz, diante de um rastreio normal de baixo risco para neuploidias, continuar o acompanhamento. Então, vocês veem aqui um grande cisto abdominal num bebê que tinha uma translucência nucal aumentada. Nós fomos acompanhando aqui 13 semanas, 15 semanas, com 24 semanas o cisto tinha desaparecido. Então, algumas situações, como massas abdominais, como algumas megas bexigas, diante de um cariótipo normal, elas podem desaparecer ao longo do segundo e terceiro trimestre das gestações. E o ultrassom é diretamente ligado ao operador dependente, ao contrário do rastreamento bioquímico e do NIPT, que não é operador dependente. Então, vocês veem aqui, esse bebê ele tem uma protusão da língua, mas isso não é uma protusão da língua como sinal de uma neuploidia, é uma protusão da língua em função de um linfangioma sublingual, o que faz a língua protuir, tendo um fenótipo parecido com o bebê de uma síndrome de Down ou de uma síndrome de Beckwith-Vítima. Sinais importantes vistos no primeiro trimestre da gestação, como defeito de fechamento da parede abdominal, aqui uma onfalocele, e outras patologias que aumentam também a translucência nucal. Vocês têm aqui a macroglossia, alteração placentária, aumento de órgãos como das áreas renais, e nós estamos aqui com um diagnóstico ecográfico da síndrome de Beckwith-Wiedemann. Mesma coisa aqui, um rastreamento do primeiro trimestre suspeito, uma continuação da avaliação ecográfica e o diagnóstico mais tardio da síndrome de Apert. Ou seja, muitas vezes nós não vamos conseguir fechar um diagnóstico no primeiro trimestre, mas a própria evolução ecográfica ela vai nos dar a oportunidade de fazer um diagnóstico mais tardio. E muitos dos sinais ecográficos que não tinham uma expressão muito importante, mas que eram levados em consideração, com relação às trissomias, eles podem perder o valor, como rastreamento diante de um NIPT mostrando um baixo risco. Isso por quê? Porque se eu olho, por exemplo, uma pielectasia em que eu pudesse associar a possibilidade de síndrome de Down
e se eu já tenho um NIPT realizado demonstrando ser um baixo risco, face à sua alta sensibilidade, eu não considero esse tipo de marcador com relação à preocupação com uma aneuploidia. E as gestações gemelares. Então, a gente sabe que elas aumentaram muito com as tecnologias de reprodução assistida, mas a sua taxa de mortalidade, morbidade perinatal, ela fica 5 a 6 vezes mais do que nas gestações únicas, né? E aí, a triagem, o NIPT do panorama, ele já nos dá algumas possibilidades interessantes. Não só no screening dessas trissomias, da monossomia do X, mas na pesquisa da zigosidade, que pode nos nortear numa conduta pré-natal. Ela nos dá a fração fetal combinada nos monozigóticos e a fração fetal individual nos dizigóticos e também o sexo fetal. É claro que a triagem da aneuploidia ela vai requerer em cada gêmeo uma fração fetal acima de 2,8%, que é a fração fetal considerada no panorama também das gestações únicas, e a zigosidade ela já pode ser avaliada com a fração fetal acima de 1,8. E isso pode ajudar a ultrassonografia, principalmente quando nós recebemos essa gestante mais tardiamente, porque o diagnóstico de acorionicidade ele é mais bem feito pela ultrassonografia no primeiro trimestre, e mais vai passando, mais difícil vai ficando, né? E aí, em algumas situações, o NIPT pode nos ajudar. Mas é claro que o ultrassom é operador dependente, né? E a qualidade do ultrassom ela é muito boa. Então, vocês estão vendo aqui uma gestação monocoriônica, monoamniótica, muito bem demonstrada nesse exame ecográfico aqui de 9 semanas. Né? Além disso, algo que pode atrapalhar os testes e não atrapalha no teste do panorama é o Vanish Twin, porque ele pode dar falsos positivos, né? E isso pode ser eliminado no teste do panorama. Então, com relação às gestações gemelares, zigosidade, frações fetais individuais, sexo fetal pode ser avaliado, trissomias muito bem avaliado, como se fosse numa gestação única, principalmente a trissomia do 21, monossomia do X e também microdeleção, como a síndrome de Jorge. Então, isso tudo confirmado com os trabalhos mais recentes. Então, essa meta-análise aqui, ela confirma isso que eu acabo de falar para vocês. Então, esses testes vêm melhorando cada vez mais, também avançando as suas possibilidades nas gestações gemelares. Agora, o ultrassom é muito importante para não cair numa situação como essa. Vocês veem aqui, ó, uma FIV, transferiram 2 embriões e eu tenho 3 embriões, sendo que uma gemelaridade imperfeita aqui, né? Então, o ultrassom é fundamental a avaliação ecográfica junto com o exame, com o rastreio do NIPT, para evitar também, muitas vezes, vocês escolham um exame já num feto que já não tem a viabilidade, ou seja, num feto ou num embrião que já está morto. Então, como considerações finais, o principal objetivo da triagem pré-natal é fornecer as informações precisas que facilitará a prestação de cuidados pré-natais, otimizados com o melhor resultado possível para a mãe e feto. A gente deve sempre levar em consideração a escolha, o desejo dos pais. Então, a opinião dos pais, a nossa função é esclarecer todos esses testes de screening e deixar também a participação do casal na decisão qual vai ser
a melhor conduta. E, claro, nunca abandonar a ultrassonografia de primeiro trimestre, que ela é um complemento essencial, ou seja, o ultrassom do primeiro trimestre e o NIPT no primeiro trimestre, eles vão se complementar e vão melhorar a nossa taxa de detecção de inúmeras patologias. Então, o NIPT é um excelente teste de triagem para condições específicas, essas condições que eu já falei para vocês. A taxa de falso positivo aumenta com maior número de doenças rastreadas, mas ele não aumenta de uma forma tão significativa assim, e não deve ainda ser utilizado em gestações múltiplas, como vocês podem ver nesses quadrigêmeos aqui. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando aqui com vocês. Fico aqui meu e-mail e fico aberto aqui para perguntas. Obrigado. Obrigada, doutor Heron, pela sua aula. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, quer mandar pelo chat? Doutor Heron, a gente tem uma pergunta aqui da doutora Bianca, e ela está perguntando: o senhor indica o NIPT a partir de que idade gestacional? Ele pode ser indicado, ele pode ser indicado a partir da 9ª semana, né? 9, 10 semanas de gestação. Tá joia. Obrigada. Sim. Acho que não temos mais perguntas. Essa indicação do NIPT, cara, ela é muito variável da conduta médica, né? Você recebe muitas pacientes hoje já com o NIPT feito durante a translucência local. Isso é interessante, entendeu? Porque ele não vem substituir a translucência local, como eu falei para vocês. Então, a paciente já chega com uma certa tranquilidade e nós vamos fazer um rastreamento, então, por imagem no primeiro trimestre, em que eu vou buscar outras patologias. E como eu dei exemplo para vocês, muitas vezes a gente encontra outras patologias. Agora, existem médicos também que tomam a conduta ao contrária. Eles preferem o quê? Não, eu vou fazer uma avaliação primeiro com a translucência local, ou seja, vamos falar morfológico de primeiro trimestre, né? Vai avaliar o morfológico de primeiro trimestre e vai ser discutido o NIPT, e muitos vão preferir, principalmente as gestantes acima de 35 anos. Né? Isso tem que ser muito conversado com o casal. Então, quer dizer, não existe uma conduta mais correta do que a outra, mas o importante é que todas essas possibilidades elas têm que ser esclarecidas ao casal. Com certeza. A gente tem mais uma pergunta aqui, doutor. A gente tem um comentário e uma pergunta. Eu vou te fazer a pergunta primeiro. Boa noite. Um teste falho de NIPT, você repete o teste ou considera positivo? Depende do que você considera um teste falho. Digamos o seguinte, eu não tive uma fração fetal suficiente para ter um resultado. Né? Digamos que minha fração fetal foi mínima, 1%, e não tive o resultado. Né? Esse NIPT provavelmente vai ser oferecido à gestante repetir, né? Fazer uma nova coleta. Né? Agora, uma vez eu tendo um resultado do NIPT, digamos que eu tive um resultado para uma trissomia do 21, e eu não vejo nenhuma alteração ecográfica, né? O que nós devemos fazer é partir para um método invasivo, é ter um diagnóstico. Nós temos que lembrar que o NIPT é um teste de rastreio, né? Principalmente se eu não vejo alteração na ultrassonografia. Às vezes eu vou fazer um NIPT numa paciente que tem uma holoprosencefalia lobal, a chance é praticamente 100% aquilo ali ser provável. E o NIPT deu uma trissomia do 13, o NIPT está correto. Né? Eu já estou vendo imagens no ultrassom muito sugestivas de trissomia do 13. Com o NIPT, se ela já chega com o NIPT com trissomia do 13, nós podemos aí conversar na possibilidade de não prosseguir o método invasivo. Né? Questões de custo.
Sim, isso era o comentário que eu ia perguntar para o senhor. Aqui tem um comentário: os custos limitam a utilização universal do NIPT, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco disso, do que para o senhor, como é que o senhor vê essa questão da utilização, de realmente se ofertar para todas as mulheres? O senhor falou bastante já da Eu acho, questão da bom, escolha do casal ser levado em conta, mas como é que o senhor o vê essa questão? custo, essa conduta, ela varia muito de acordo com a sociedade que você vive, né? Então, vocês veem o seguinte, bom, você tem casais que estão dispostos, o NIPT tem realmente um custo elevado, né? Mas você tem casais que estão muito ansiosos com relação a esse screening de primeiro trimestre e querem avançar o máximo possível nesse screening, claro, sem colocar um risco para a gestação, né? Então, o que é importante é tudo isso ser discutido, é ser colocado na mesa. Ó, o que nós temos hoje para screening é isso. Tem gente que está satisfeita com o ultrassom, né? Tem gente que vai chegar no ultrassom, uma gestante de 25 anos vai chegar lá, olha, eu fiz o meu screening de ultrassonografia, acessibilidade da translucência nucal em torno de 75% com uma trissomia do 21 e vai estar satisfeita, aumentando um pouco, olhando o ducto veroso, osso nasal, regurgitação tricúspide, vai estar satisfeita. Outras, não. Agora, o que é importante a gente passar para o casal é o seguinte: não existe maneira de você virar para o casal e falar o seu bebê é normal. Não existe bebê o 100%. Né? Isso o casal tem que estar certo, entendeu? Então, ele pode fazer NIPT, ele pode fazer o melhor ultrassom, ele pode fazer a pesquisa com métodos invasivos, mas, mesmo assim, nós temos situações que vai fugir o nosso diagnóstico, né? E nós não vamos garantir. Você tem aí, por exemplo, o autismo e muitas outras situações pós-natais em que você não vai ter diagnóstico com qualquer método que você use. E isso tem que estar muito esclarecido para os casais. Porque muitos tomam a decisão de um procedimento invasivo, de ter o gasto todo com essas tecnologias, ultrassom, NIPT e tudo mais, mas achando que vão ter uma garantia de um bebê normal e nós estamos longe disso, né? E isso é importante ser conversado. Com certeza. Mais uma pergunta. Quando você indica a ressonância magnética como complemento do diagnóstico de anomalias vistas a ultrassom, em qual idade gestacional? A gente indica somente quando eu tenho dificuldade no ultrassom. Então, ela vem complementar o ultrassom. Se eu tenho situações em que eu não consigo esclarecer bem com a ultrassonografia, eu acrescento mais um método de imagem, que é a ressonância magnética. E ela é o contrário do ultrassom, ela preenche uma lacuna do ultrassom que ele tem dificuldade. Quanto mais tardio é feita a ressonância, mais informações desse feto eu vou ter, né? Então, a ressonância é um método de preferência de terceiro trimestre da gestação. Então, muitas vezes eu já tenho um diagnóstico, mas aí eu estou partindo para avaliação de prognóstico. Tá ótimo. E aqui a gente tem mais duas perguntas que eu peço para o senhor e, de repente, até para o Dr. Ciro também auxiliar, né? A primeira pergunta é: qual é a fração fetal mínima aceitável? E depois seria: qual exame molecular, além do NIPT, para esclarecer uma TN alterada ou outras anormalidades cardíacas ou de cordão umbilical? Eu acho que, bom, a fração fetal você vai variar de testes, né? No panorama, acho 2,8, né? A fração Exato, fetal 2,8. que é o ideal acima de 2,8. Quanto maior a fração fetal, mais fácil vai ser essa avaliação, sem dúvida nenhuma, né? Porque você tem a incidência da patologia, o aumento da fração fetal, eu vou ver mais, diagnosticar, rastrear com mais facilidade, né? Agora, o que mais que ele queria mesmo? Fração fetal e qual é o método? Molecular, Né? além do NIPT. Então, se eu tenho um NIPT, eu tenho a possibilidade do NIPT, né? Agora, se eu vou partir para o exame invasivo, né? Digamos o seguinte: o NIPT deu baixo risco, mas eu estou vendo alguma coisa no ultrassom, né? Exemplo que eu mostrei para vocês é uma translucência nucal muito aumentada. Nós vamos partir para o invasivo. E hoje o que eu faço, eu colho uma amniocentese
e já colho um pouco mais de líquido, se possível, mando para a genética e já aviso o seguinte, olha, vamos confirmar primeiro o cariótipo, mas já pode extrair o DNA na eventualidade da gente precisar prosseguir para o microarray. Eu não parto direto para o microarray por conta de custos para a paciente. Então, a gente conversa tudo isso com a paciente, né? Agora, você vê aquela paciente lá que nós tinha uma translucência nucal muito aumentada, as imagens foram alteradas durante todo o pré-natal e terminou com imagem normal, essa paciente fez NIPT, fez cariótipo, fez microarray, fez exoma e nada foi encontrado. E o bebê passou por todos os exames pré-natais com algum grau de suspeita de alteração. O último exame de ressonância mostrou um cérebro dentro daquilo que a gente considera normal, não vimos mais nada e a criança nasceu muito bem, está muito bem. E aí a gente não tem como explicar. Sim. Quer considerar alguma coisa também, doutor Ciro? Ou vamos deixar para depois da sua aula? Muitas dessas perguntas aí também, Carla, possivelmente eu vou responder durante a aula, né? Sim, sim. Tem coisa que vai ser esclarecida durante a aula. Eu tenho uma última pergunta, doutor Heron. O senhor falou que a maioria das pacientes, né, elas já chegam para o senhor com o resultado de NIPT nas mãos, né? O senhor é o médico da parte de medicina fetal e elas já chegam com o resultado do NIPT nas mãos. Como é que o senhor vê essa questão de ter a zigosidade reportada na gestação gemelar, frente não somente ao senhor, como médico de medicina fetal, mas frente à realidade que a gente tem no Brasil, de médicos de medicina fetal, os equipamentos que nós temos, como é que o senhor vê essa questão molecular sendo reportada? Eu acho que a paciente, cara, que faz o exame de primeiro trimestre, a maior parte dela, essa informação, ela já vai ter no ultrassom, entendeu? Então, quer dizer, eu acho pouco dentro do meio nosso, da qualidade do ultrassom que é feito no Brasil, em muitos serviços, entendeu? Isso talvez uma informação que acrescenta, sem dúvida nenhuma. Você tem casos difíceis, e aí isso pode ajudar, mas a chance disso estar ajudando, ser uma informação que vai acrescentar para a gente no ultrassom, ela não no ultrassom a gente consegue resolver bem essa questão de diferenciar dicoriônico, monocoriônico e tudo mais. Mas isso é importante, a gente ter essa informação. Então, o que eu sempre falo nas aulas de ultrassom, isso é a informação mais importante que a gente tem que dizer diante de uma gestação gemelar. É essa informação. Isso vai nortear a conduta no restante do pré-natal, né? Pode ser que um ou outro caso seja extremamente difícil, né? E às vezes você está pegando um ultrassom mais tardio, e aí isso pode, sem dúvida nenhuma, nos acrescentar. Muitas pacientes vêm realmente com NIPT, né? Eu acho que elas chegam mais tranquilas no nosso screening de primeiro trimestre, né? Isso é aquilo que eu falei, vai variando muito de conduta de médico para médico. Ótimo, doutor Heron. Quero agradecer pela sua aula. Muito obrigada. Vou apresentar agora, vamos dar continuidade com a aula do Dr. Ciro Martiago. O Dr. Ciro Martiago é médico em genética médica, doutor em genética reprodutiva. Ele é graduado pela Universidade de Alfenas e tem residência no HC de Ribeirão Preto, da USP, título de especialista em genética clínica pela SBGC. É doutor em genética reprodutiva pela Unesp de Botucatu, em diagnóstico genético pré-implantacional. E acho que todos aqui já devem ter ouvido falar do Dr. Ciro Martiago em algum momento, pela história que ele já tem na área de reprodução no nosso país. Obrigada, Dr. Ciro. Vou mutar, o senhor pode dar continuidade. Obrigado, Carla. Primeiramente, uma boa noite a todos. Queria dizer que estou muito feliz em estar aqui participando, né? Queria parabenizar o Heron pela excelente aula, né? Eu acho que esse espírito multidisciplinar, Carla, que a genética leva sempre, né? Quer dizer, o médico geneticista está ali para ser usado a qualquer momento, né, Heron? Então, assim, exatamente a partir daquele momento em que o colega médico, seja da área que for, né, Carla, não tem, né, aquele conhecimento, aquele manejo, já visto que durante nossa faculdade de medicina a gente aprende muito pouco de genética médica.
e o que aprende ainda é no básico, né? E hoje a genética, né, Carla, eu costumo dizer que ela bate a nossa porta, né? Independente seja em diagnóstico pré-natal, independente seja câncer, né? O NIPT bateu na porta do Brasil em 2012, né? 2013, aí na época, na ocasião, eram 3, 4 empresas, né? Tive a feliz oportunidade de ser speaker da Natera ali quando iniciou-se esses testes, né? Vou mostrar para vocês que eu já trago uma bagagem, né, dentro dessa área, inclusive publicações ainda na época que essas empresas ainda nem existiam. Então, a minha linha de pesquisa sempre foi na área de reprodução humana e diagnóstico pré-natal, tendo em vista, Carla, o caráter preventivo das doenças genéticas, né? O pré-natal ajuda, óbvio, eu não vou entrar em detalhes, em polêmicas, detalhes sobre interrupção, mas a informação sempre é a moeda mais valiosa que a gente possa ter, né, Carla? E a informação em fonte correta, né? E exatamente esse é o motivo dessa nossa videoconferência, entre aspas, aqui, né? Conversar um pouquinho sobre o NIPT, sobre o que é esse procedimento. Eu lembro que a minha primeira aula que eu dei falando sobre NIPT foi uma aula do Congresso Brasileiro, eu não me lembro, de obstetrícia, gente, eu não sei se eu tenho uma boa notícia ou uma notícia ruim para dar para vocês. Né? Agora, existe, né, um teste indireto, como são os marcadores ultrassonográficos, porém é um teste mais direto pelo fato de que a gente detecta traços do DNA do feto circulando pelo sangue da mãe, e a gente vai mostrar isso durante a aula aí. Mais uma vez eu agradeço, né? Espero poder alcançar expectativas aí de todos hoje, numa sexta-feira, final do dia, né? À noite já. Falar um pouquinho de genética. Prometo, apesar do tema, não chateá-los com parte técnica e mostrar que em muitas dessas perguntas o bom senso resolve a maioria delas, né? Nós que agradecemos. Obrigada. Vou botar no mudo e vou parar o vídeo. Tá ok. Muito bem. Bom, gente, a Cromossome é uma empresa a qual fui fundador há exatos 6, 7 anos atrás, né? Agora entrando no 7º ano, que a Cromossome sempre teve o objetivo da genética preventiva, voltada à reprodução humana através do diagnóstico pré-implantacional ou a medicina fetal, né? A gente realiza aí vários tipos de testes e inclusive é importante, principalmente para o pessoal mais leigo entender, que o exame invasivo não morreu, né? O exame invasivo continua. O exame invasivo é o único que traz, principalmente líquido amniótico, o maior número de informações fidedignas, né, sobre o feto, porque o DNA fetal no sangue materno ele tem suas limitações no número de testes. Através do exame invasivo, nós conseguimos aí dar o diagnóstico de doenças aí, qualquer doença genética em si, através, como foi muito bem falado pelo Heron, através do microarray, né? Quer dizer, a gente rastreia aí 800 mil pontos de todo o genoma desse embrião, independente se tenha gene ou não, para ver pequenas duplicações ou deleções. A gente tem o exoma, o qual é um teste que rastreia os 22, 25 mil genes com sequenciamento de todos esses genes, que o exoma é 3% de todo o nosso genoma. Mas se a gente está falando sobre prevenção, né, é importante entender que risco é esse, né? Os casais têm que risco? Quer dizer, Ciro, eu não tenho ninguém na minha família, não existe ninguém, né, que eu conheça, minha avó conheça, com algum tipo de malformação, alteração. Eu vou casar com a minha esposa, obviamente nós não temos grau de parentesco, então a gente não tem risco de vir a ter filho com algum tipo de malformação ou deficiência intelectual. Na verdade, isso talvez seja uma das informações mais importantes para quem trabalha na área de saúde, para quem trabalha com reprodução, para quem trabalha com medicina fetal, saber que a cada 100 bebês que nascem a todo momento, infelizmente, 2 ou 3 desses bebês vão nascer, né, com uma anormalidade congênita, com uma malformação congênita em si. E esse é o risco para qualquer casal não aparentado.
Obviamente, vejam que a metade dessas malformações ao nascimento, nós não temos o conhecimento da etiologia. Então, ficaria difícil ou quase impossível, né, se conseguir a prevenção mais da metade dessas doenças. Então, isso é importante para o conceito do NIPT também, porque dentro dessas malformações a gente vai pegar aqui esses 6 a 7% que são as anormalidades cromossômicas, né? Dentro disso, muito bem falado, a síndrome de Down é a mais comum, fatalmente a cada 800 bebês um nasce com síndrome de Down. E aqui a gente tem todas as anormalidades cromossômicas, algumas delas não têm relação com a idade, né? Então, é importante a gente linkar o NIPT como fator de risco à idade materna, né? Isso é um conceito extremamente importante. Quer dizer, as mulheres que vão aumentando de idade, existe uma probabilidade maior de que elas gestem um bebê com síndrome de Down, como foi muito bem falado por Heron, 15% desses fetos com a trissomia do 21, infelizmente, não apresentam marcadores ultrassonográficos nenhum. Recentemente eu fiz uma live com o professor Moron, foi uma grande honra. Ele acha até que, inclusive, esse número é maior, mas esse é o número da literatura. Ou seja, por que a síndrome de Down é o que é mais temido? Porque 15% desses bebês a gente não vai encontrar alteração ultrassonográfica nenhuma. Mas para que a gente entenda um pouquinho, né, eu vou considerá-los como vocês não conhecem nada de genética, e a gente vai entender o que é esse tal do cromossomo que a gente tenta detectar pelo sangue da mãe, né? Então aqui vocês veem um cariótipo, apresento a vocês o cariótipo. Eles são 23 pares de cromossomos que são idênticos esses parzinhos, né? A gente vê aqui a trissomia livre do cromossomo 21, ou seja, ao invés desse feto, né, ou esse bebê, essa criança ter 46 cromossomos, ele teve 47 cromossomos, que é um 21 a mais, 95% das alterações para cima de Down. É uma fatalidade que vem, aumenta com o aumento da idade, né? Então, o que vem a ser o cromossomo, na verdade? Nada mais é do que uma forma inteligente que a célula viu de dividir o seu DNA em partes iguais, enviando, claro, no caso do óvulo 23X, né? E no espermatozoide 23X ou Y, que vai fecundar, vai formar esse novo serzinho, com metade do DNA de cada um, né? E vai formar o zigoto, e aí por diante nascer. Para quem estuda a genética do desenvolvimento, sabe a complexidade que é isso, né? A beleza de tudo isso, a sincronia que deve ser, por conta de que duas células N se unem, formam uma célula, dois Ns, né? E essa célula se divide e forma um ser tão complexo como é o ser humano. Dentro dessa perspectiva, gente, essa bela imagem é uma imagem real, mostrando aqui para vocês a meiose, né? Veja que aqui a gente tem os cromossomos na linha equatorial da célula, com os microtúbulos puxando cada novo cromossomo para os polos celulares. Aqui, olha que linda essa imagem, a gente tem o que a gente chama de corpúsculo polar, e aqui a gente tem o DNA do óvulo. O corpúsculo polar, gente, é simplesmente o espelho do óvulo, né? Ele jogou lá os cromossomos, 23 para cada lado. O que acontece é que, infelizmente, 40% dos óvulos que a mulher produz durante toda a vida, infelizmente, vão ter uma alteração cromossômica, essas alterações que a gente chama de aneuploidia. Vejam vocês aqui uma outra imagem de imunohistoquímica, mostrando aqui nesse diagrama, né, nessa foto, os cromossomos ali esquematizando o desenho na linha equatorial da célula de uma paciente de 22 anos, e aqui mostrando as nossas meninas de 40 anos, né? A paciente precisa entender que o ovário tem vida própria, né? O ovário vem a falecer, felizmente, antes do que a mulher, e antes desse falecimento do ovário, que se chama menopausa, a mulher começa a produzir mais óvulos com alteração cromossômica, porque não há mais uma sincronia no óvulo na hora que ela libera esse óvulo em si. E como eu falei para vocês, 40% desses casos, desses óvulos, infelizmente, vão ter alterações cromossômicas. Então, por que isso é importante? Eu estou mostrando para vocês agora aqui um trabalho do Lancet de 2006, falando de abortamento recorrente, né, que afeta aí 1% da população, 15% com aborto, o recorrente é 1%. Então, eles queriam entender aí
Por que 35% dos embriões produzidos não se implantam, né, já na hora da implantação? E por que existe aborto, e o aborto é mais frequente em relação à idade? Então, se a gente olhar aqui a idade das mulheres e o número total de gestações, nitidamente a gente nota que, principalmente acima de 30 anos de idade, começa a diminuir o número de mulheres grávidas. Esse é um estudo prospectivo de gestações naturais, o qual foi apenas acompanhando as gestações. E vejam vocês, né, que até os 35 anos de idade, a chance de abortamento é o mesmo da população geral. Após essa idade aumenta, chegando nas nossas pacientinhas de 40 anos, aos 44 anos, é praticamente uma moeda para cima, né? O risco empírico de uma paciente aos 40 anos engravidar é 51%. Como se não bastasse, essa nossa pacientinha de 45 anos ou mais, né, que ela tem 1% de chance de gravidez, na população geral é 15%, ela tem 75% de chance, infelizmente, de uma perda espontânea. E quando a gente observa o produto do concepto, analisa o cariótipo desses fetos, a gente observa que acima de 36 anos de idade, se essa paciente perde uma ou perde várias vezes, a probabilidade de ser cromossômica é acima de 60% e acima aí dos 40 anos. Né? Eu brinco com as pacientes que entram no meu consultório acima de 40 anos, essas meninas, né? Eu digo, doutor, eu tive uma perda, né? Tive um aborto espontâneo. Eu chego e digo, já sei, foi uma alteração cromossômica. Nossa, doutor, como é que você sabe? Olha, eu tenho mais de 75%, 80% de chance de acertar. Mas o que isso tem a ver com a história? Isso tem a ver com a história, gente. Isso aqui é uma publicação do New England, né, mostrando se existe uma idade muito avançada para engravidar. Nitidamente aqui mostra o número de aborto espontâneo, a fertilidade que vem caindo conforme a idade da mulher, né? E aquela nossa amiga de 45 anos, que tem 1% de chance de gravidez, que tem 75% de chance de perda natural, a cada 30 mulheres nessa idade, o qual esse bebê nasce, um desses bebês vai nascer com síndrome de Down, ou seja, aos 40 anos é próximo a 1 para 100, aumenta 8 vezes em relação à população geral, que é 1 para 800, e aos 45 anos de idade é 1 para 30, mais ou menos, 1 para 25. Né? Então, por que isso tem a ver? Porque exatamente mostrei para vocês que temos 23 pares cromossômicos e não sei se alguns de vocês já se perguntaram, ué, Ciro, mas a gente utiliza 4 pares ou 5 cromossomos. Por quê? Primeiro, porque 95% dos fetos ao nascimento com alteração no cariótipo de aneuploidia é um desses 4 caras. 13, 18, 21, X e Y, que são os sexuais. Né? Qualquer anormalidade em qualquer outro cromossomo, que seja uma aneuploidia, que seja uma monossomia ou uma trissomia, usualmente as monossomias estão naquele quadro, naquele grupo de pacientes a qual não engravida, e as trissomias, principalmente a do 16, está no grupo de pacientes que aborta naturalmente. Não se sabe por que o 16 e o 22 juntos são os mais frequentes, quase a metade dos abortos são apenas esses 2 cromossomos. Vejam, o cromossomo 21 é o menor cromossomo que a gente tem, né? Por consequência, tem um menor dano a esse feto, a esse indivíduo, né? Por conta de ter pouco material genético em si. Né? Então, gente, a gente aprendeu que a idade é o principal indicador, não necessariamente uma paciente, Ciro, os 35 anos é uma mulher em idade avançada. Eu acho esse termo pejorativo. Esse termo surgiu por conta do diagnóstico pré-natal invasivo, que tem 0,5% de chance de perda no procedimento, e as mulheres com 36 anos de idade apresentam uma chance de gestar esse bebê com síndrome de Down, né? Acima de 0,5%. Ou seja, para o procedimento invasivo, acima de 35 anos de idade, o benefício é maior que o risco. Né? Agora, se a gente apenas, como foi feita uma pergunta, rastrear síndrome de Down em pacientes acima de 35 anos de idade, a gente vai estar rastreando apenas 30% dos bebês que nascem com síndrome de Down. Tá? Então, a partir do momento que a gente obteve um teste não invasivo, o qual o feto não tem risco, eu me atrevo a dizer que não há idade gestacional para se fazer o teste. A minha esposa tinha 27 anos quando estava grávida da minha filha. Na época eu paguei o teste, ainda era muito caro,
fiz e fala, Ciro, mas ela não está em grupo de alto risco. Sim, mas eu gostaria de saber porque existe a possibilidade. Né? Então, isso tudo, gente, é abordado dentro do aconselhamento genético. Eu vou falar mais para o final sobre isso. Então, já foi muito bem mostrado, nós já sabemos muito bem o que é. Aqui uma publicação do Dennis Lowe, em 97, ele publicou primeiro, em 98, isso aqui, American Journal of Human Genetics. Ele mostrou ali pela primeira mão, né, que aqui a gente tem os casos de DNA circulante e aqui a gente vê que essa é a normalidade da fração fetal, né? Ou seja, vai aumentando conforme vai aumentando a idade gestacional, sendo que isso não é uma regra, pode aumentar, pode diminuir, dependendo de vários fatores. O Heron comentou muita coisa sobre isso. Muito bem, a partir de lá, naquela época eu estava desenvolvendo meu doutorado e 2006, né, a gente começou em 2004 com esse trabalho, 2005, numa clínica de reprodução humana, a qual os embriões eram transferidos e voltavam para a clínica para fazer ultrassom com 5, 6, 7, 8 semanas. E a gente conseguiu, através dessa publicação, no Prenatal Diagnosis 2006, né? Como eu falei, as empresas, o NIPT nem existia, não existia o conceito de NIPT. Né? A gente mostrou aqui que era possível dar o diagnóstico da sexagem fetal a partir da 5ª semana de gestação, na época se discutia a 8ª semana, e pela primeira mão a gente conseguiu mostrar a fração fetal dentro dessas pacientes abaixo de 8 semanas em si. Foi um trabalho muito gratificante e que me ajudou muito a estandarizar meu laboratório para trabalhar com diagnóstico pré-implantacional, haja visto que com 5 semanas, usualmente, a gente pode detectando apenas um genoma, 2 genomas em si, ou seja, é uma quantidade ínfima de DNA. Um pouquinho mais para frente, junto com um grupo do professor Moron, a gente desenvolveu o RH fetal, né, destinado às gestantes RH negativo, as quais 30% gestam também fetos RH negativo. Então, esse trabalho foi um trabalho de doutorado do meu grande amigo e colega, o Paulo Chinem, né, no grupo do professor Moron, no ambulatório do Luciano Nardosa, com pacientes imunossensibilizadas, não sensibilizadas, etc. A gente mostrou a viabilidade do teste com 9 semanas de gestação e mostrou a importância dele. Essas pacientes levam uma gestação mais tranquila. Esse teste ainda é uma exclusividade da Cromossome no Brasil. Desde a época, a gente já oferece isso em 2008, 2009. Enfim, eu costumo dizer, gente, que até aqui, né, eu falei de fração fetal, mas era uma geração anterior de NIPT. Por quê? Porque, na verdade, a sexagem, por exemplo, ela era feita, o diagnóstico masculino, eu encontro o Y, a mulher está grávida, ela não tem Y, obviamente o feto é masculino. E o feminino? Ora, se não tem o cromossomo Y, é feminino. Ou seja, se não é masculino, é feminino. Essa nova geração de testes, principalmente o baseado aí, nos SNPs, ele não dá o diagnóstico do feminino por exclusão do masculino. E sim identifica os 2 cromossomos presentes. Tanto é assim que consegue até dar um diagnóstico, por exemplo, de monossomia do cromossomo X. Né? Isso aqui são dados de casos comerciais da Natera. Temos aí mais de 11 mil casos, né, para ter uma ideia, né, da importância da fração fetal. Veja que aí praticamente 5% dos casos tinham uma fração fetal abaixo de 4%. Né? Nessa época aí não se recomendavam, não se fazia testes abaixo de 4%. Havia também um nível de recoleta um pouquinho maior. Hoje, confesso que eu não vejo mais, desde que o teste seja, né, coletado na época certa, etc. Mas o mais importante é que eles notaram que por volta de 30% desses pacientes tinham uma fração fetal entre 4% a 8%, que isso, gente, leva em consideração, né, quando utiliza essa outra tecnologia que não é utilizada pelo Panorama, que não utiliza os SNPs, que é apenas pegar todo o DNA que está ali presente, contar para ver se existe algum desbalanço, né? Ou seja, eu não identifico o DNA, a mulher está grávida, eu vejo fração fetal, então ela está grávida, em cima da fração fetal, porque eles não utilizavam a fração fetal antigamente, né? Hoje utiliza. Em cima da fração fetal, se ela tiver entre 4% a 8%, né? Mais ou menos aí,
Para a outra metodologia, a sensibilidade do teste seria de 75% e não de 99%, como é o caso que se utiliza os SNPs. Eu já vou explicar isso melhor para vocês, né? Então, o primeiro conceito que aqui a gente colocou é sobre a fração fetal, é aquele DNA do feto residual em relação ao DNA materno. Usualmente, ele é uma fração muito pequena, que vai aumentando com a idade. Bom, vejam vocês, e se eu conseguisse visualizar esse DNA desse feto, né? Diferenciá-lo do DNA da mãe, né? Através de características únicas que nós temos, né? Vocês sabem que todos que estamos aqui nos assistindo, né? temos em comum 99% do nosso DNA. Apenas 1% do nosso DNA, mesmo de sexo diferente, ele é diferente. Onde é que estão essas pequenas diferenças? Essas diferenças estão principalmente nesses famosos, né, SNPs, que são letrinhas do nosso DNA, que elas têm uma mudança, né? Que é importante que vocês tenham o conceito que são duas, né? Uma que vem do pai e outra que vem da mãe, né? Vocês sabem que vem 2 cromossomos, e essa letrinha aqui a gente consegue identificar, quer dizer, o princípio é muito parecido com o do sexo, ou seja, se a mãe não tem essa letrinha veio do pai, só que ele identifica e faz o ratio entre as duas letrinhas. Então, torna o teste extremamente muito seguro, principalmente em cromossomos como 13 e 18, que vocês vão olhar para frente, principalmente o 13, que tem uma maior concentração desse CG, que são uma ligação mais forte entre a dupla fita de DNA, e uma dificuldade maior em se fazer regiões desses cromossomos. Então, através desses SNPs, dessas letrinhas, né, a gente vê o pai, a mãe e o bebezinho aqui, né, quer dizer, são diferentes em várias regiões do nosso genoma. Então, imaginem vocês se eu utilizar mais de 19 mil SNPs, que são pontos em todo o nosso genoma, e esses SNPs especificamente, obviamente, eles vão cobrir apenas aqueles 5 cromossomos, que são os cromossomos que eu falei que tem grande importância. Eu consigo diferenciar isso, uma pessoa em uma multidão, e eu costumo chamar isso de como um código de barra. Porque eu posso ter uma letrinha parecida com a da minha esposa, mas as 19 mil letras é muito pouco provável. Tanto é assim que as gestações com consanguinidade dificultavam. Eu acho que isso hoje já foi superado, né? Então, dentro disso, a hora que eu visualizo através do teste panorama, né, o NIPT panorama em si, que tem trissomia, eu não identifico como as outras metodologias apenas o counting, ou seja, tem 3 cromossomos a mais. Não, eu digo que tem 3 cromossomos a mais, eu identifico 3 códigos de barra e seria capaz, inclusive, de dizer se essa trissomia veio da mãe ou veio do pai, né? Apesar de a gente saber que 90% das trissomias vem do óvulo, vocês já sabem isso por quê. Então, gente, é exatamente isso que dá essa segurança. 1% de diferença que nós temos em comum, quer dizer, não temos igual, né? Se rastreia através dos SNPs, e são esses SNPs que a gente tenta ver nesses traços de DNA fetal em sangue materno, né? Eu sempre coloco isso aqui, né, brincando, né, dizendo esse simpático casal aqui que levou o susto ao nascimento de paternidade, né? Ou seja, o teste não invasivo por SNPs, hoje a Natera não trabalha mais com a paternidade, mas o teste mais específico, mais que a gente tem dentro da medicina, talvez seja o teste de paternidade. Eu dou 99% de chance daquele indivíduo, e no fundo é praticamente 100%, é que estatisticamente eu não posso dizer que ele é o pai. Então, essa mesma tecnologia de paternidade é usada para se detectar a trissomia desses cromossomos, seja esses 5 cromossomos e também as regiões do ampliado, que eu vou falar mais para frente. Então, parece que já se tornou óbvio, né, a vantagem do uso dos SNPs no NIPT em si, mas aqui, compartilhando com vocês, né, essa série de orientações recomendadas da FEBRASO, isso é de 2018, sobre o rastreamento, eu queria chamar a atenção de vocês exatamente para isso aqui, ó, né, é esse índice de confiabilidade de 95%.
Gente, nós estamos falando de detecção da trissomia do 13 nesses trabalhos, né? Veja que isso aqui é do Nicolaides, uma análise do cell-free DNA, fazendo uma meta-análise, um update de meta-análises. Nós temos testes no mercado que diagnosticam 65%, nós temos testes de praticamente 90%. O 13 é um desses cromossomos que eu falei para vocês, que é um cromossomo mais difícil de fazer detecção, principalmente com baixa fração fetal. E o uso da tecnologia de SNP, ele não depende da eficiência de amplificação dentro do tubinho de PCR, e sim do ratio entre os SNPs. É isso que dá, configura, né, a alta sensibilidade e especificidade do teste em si. Então vejam que para falso positivo, os testes são muito, né, difíceis de acontecer. O grande vilão é o mosaicismo placentário, que eu vou falar mais para frente, mas isso confere detalhes, né? Você fala, Ciro, mas é um caso em 20 ou em 50 que eu vou ter. Eu costumo dizer que erros a gente pode ter, gente, em qualquer tipo de teste, e no NIPT, especialmente aí, para o panorama para síndrome de Down, é 1 para 10 mil. Né? Mas eu costumo dizer para minha paciente que é diferente eu errar com um melhor teste do mercado e um teste qualquer do mercado em si, que é extremamente mais barato. Veja, eu não estou, de forma alguma, falando mal de algum teste dos colegas. Tenho grandes amigos que trabalham com outros testes em si. O meu intuito aqui é, sim, mostrar as vantagens do teste que eu utilizo. Né? Outra vantagem disso, né, é a detecção de twins, Venice twins e triploidia, ou seja, gêmeos. Né? O Venice twin foi muito bem mostrado aí pelo nosso colega. Né? A triploidia também é uma exclusividade através dos SNPs. Agora vocês entendem, né, que eu consigo identificar cada cromossomo como um código de barra. Né? Então, falando do panorama, né, em relação ao Venice twin, que é aquele gêmeo remanescente. Né? Então, só para se ter uma ideia da importância, 3% de todas as gestações começam como gemelar e 20% delas acabam evoluindo para o Venice twin em si. Né? Isso é muito mais comum em reprodução humana, o qual se transfere em 2 embriões. Um desses embriões continua, ele tem uma involução. Embriões, sacos anembrionados também liberam DNA fetal livre. Né? E esse embriãozinho, usualmente, que não evolui na gestação, é o quê? Adivinhe. Usualmente ele é alterado, com alterações cromossômicas, né? Seja uma monossomia do X, do 21, seja lá o que for. Então, esse Venice twin, ele pode atrapalhar o diagnóstico desse outro fetinho, principalmente se for trissomia do 21. Sim, porque quando é uma alteração, como foi bem falado, trissomia do 13 ou 18, qual existe N malformações e o ultrassom precisa mostrá-las, né? O Down já não tem isso, tá? Mas eu já vi a gente utilizando PCR em tempo real, até ali 2, 3 semanas após o desaparecimento total desse segundo saquinho gestacional, continua dando a fração, continua dando o Venice twin. Usualmente em 2 semanas acaba sumindo. Mas isso é muito importante, que por essa metodologia de counting, ele vai contar todos os cromossomos que ali estão presentes. Ele não sabe se é gemelar. Às vezes o próprio colega não sabe ou a paciente não sabe. E ele pode dizer, dentro dessa estatística, né, ele mostra aí que 15% aí, desses testes aí poderiam serem mostrando... Eu já tive um teste, inclusive, mostrando uma anormalidade de um cromossomo que no fundo não era, né, e que foi transferido gemelar. Então, no Venice twin, ele vai lá e diz, olha, tem um outro feto aí que a gente não consegue identificar e a gente precisa que tenha absorção completa disso. Isso aqui é uma publicação em 2015 mostrando exatamente isso, né? Mostrando esse conceito aí do Venice twin, né? Mostrando que poderia, sim, vejam que aqui foi o erro, foi inclusive de sexagem, porque esse outro feto era masculino e esse feto era feminino. Se tivesse utilizado a tecnologia do NIPT da Natera, por exemplo, ele consegue encontrar e enxergar isso. Né? Esse talvez tenha sido um dos primeiros casos aí a se demonstrar. Mas quando se usa a tecnologia de counting, que não se utiliza SNPs, a gente pode ter aí, infelizmente, um falso positivo por conta disso. E a tecnologia de SNP também elimina esse tipo de problema. E o último deles aí, né, a poliploidia ou a triploidia,
que aqui a gente vê, na verdade, são trissomias em todos os cromossomos, né? Ou entrou 2 espermatozoides, ou o óvulo não se dividiu, seja como for. Existe grande importância disso, obviamente, na mola, né? 14% dos abortos de causa cromossomo são triploidias em si, e o diagnóstico também, eu tive poucos casos, mas é importante. Ele começa, claro, sendo bem evidente, o Heron pode dizer isso melhor para a gente, com restrição de crescimento, principalmente aí a partir da 8ª, 9ª semana de gestação em si, né? E os gêmeos, né? Ciro, hoje a gente consegue identificar os gêmeos em si, né? Você falou aí do Venice Twin, então um gêmeo pode atrapalhar o outro. Na verdade, através dessa tecnologia, a gente não só consegue identificar a gemelaridade, como também consegue encontrar, né, dizer se são embriões monozigóticos ou dizigóticos, né? O monozigótico é o gêmeo idêntico que vem do mesmo embrião, dizigóticos são 2 embriões diferentes, e vejam aqui, né, dentro do ultrassom, você fala, não, isso aí é fácil, o ultrassom ele percebe, né? Nesse estudo, veja que a sensibilidade aqui, quase 20% dos casos monocoriônicos, né, precisava de um teste adicional, de uma supervisão. Isso, claro, quem é da área sabe a importância de levar uma gestação gemelar para frente, principalmente uma gestação monocoriônica em si, né? Muito bem, é óbvio, muita gente deve estar se perguntando, né, Ciro, mas você falou dos 5 cromossomos, por que a gente não amplia esse negócio, já não detecta todos os cromossomos ao mesmo tempo? Isso seria possível? Sim, seria possível, e alguns testes no mercado já estão utilizando a tecnologia de rastrear todos os cromossomos em si. Porém, gente, para que eu tenha a mesma sensibilidade que eu tenho hoje nos 5 cromossomos para os outros cromossomos, a gente tem um conceito em Next Generation Sequencing, né, sequenciamento de nova geração, que chama cobertura, né? Essa cobertura é assim, quanto mais eu faço a cobertura, mais específico fica o teste, mais sensível, eu tenho uma robustez muito maior. Então é praticamente infinito. Praticamente infinito. Agora, se eu utilizar, dependendo da resolução que eu quiser, 4, 5, 8 milhões de leituras, seja lá qual for, para que eu tenha a mesma segurança que eu tenho no 5 cromossomos para os outros, esse teste sairia caríssimo. Eu calculo, não sei, 10 mil reais, 15 mil reais, porque eu utilizaria o espaço de vários outros testes ao mesmo tempo, apenas para um teste. Então, o que na verdade é interessante focar no resto do genoma? Alterações aleatórias, que cursam aleatoriamente, quer dizer, não há grupo de risco normalmente, né? E que tem um índice que a gente chama de hotspots, que tem uma maior tendência a ter pequenos pedaços faltantes ou sobrantes, né? Então, o que vem a ser essa microdeletion, né, ou microdeleção? É uma ausência, a gente sabe agora, né, somos peritos em cariótipo, sabe que temos 2 cromossomos, e infelizmente em um desses 2 cromossomos ficou faltando um pedacinho de DNA que é composto por aqui quase uma dezena de genes, né? Isso muitas das vezes, né, nem o próprio cariótipo consegue visualizar. Um cariótipo usualmente consegue visualizar alterações acima de 7, 10 megabases, mas muitas dessas deleções são muito pequenas. São aí, às vezes, 1 megabase, etc., que, claro, com o exame invasivo e microarray eu consigo também detectar. Porém, se a gente levar em consideração aqui 1, 2, 3, 4, 5 alterações de microdeleções, elas são muito frequentes. São talvez as alterações mais frequentes. A microdeleção do 22 é disparado, depois de síndrome de Down, é uma das alterações mais comuns aí ao nascimento. Ela tem uma grande importância, como o próprio Heron falou também, sobre o nascimento, né, o problema de cálcio que esses bebês têm, que pode ser controlado ao nascimento. E talvez dessas 5 microdeleções é a única que a gente encontra, muitas das vezes, alterações ultrassonográficas, as quais são relacionadas com alterações cardíacas, conotruncais, etc., etc., né? Essas outras alterações, que são graves do ponto de vista fenotípico, quer dizer, da deficiência intelectual, o Angelman é muito grave,
com alterações, crianças que não dormem, uma deficiência intelectual muito grave, tem comportamentos específicos, enfim, muitas das vezes dá um atraso de crescimento ou nos parece um retardo de crescimento, mas não tem nada de marcador ultrassonográfico e não existe grupo de risco. Então, esse teste ele pode ser solicitado, né, como um teste NIPT ampliado, né? Quer dizer, a paciente vai fazer para as aneuploidias, também consegue fazer para essas regiões de hotspot que a gente fala, e que, se a gente levar em consideração 28 anos de idade, eles são mais frequentes, inclusive, que síndrome de Down, né? Então, isso traz um conforto maior, tem um poder muito grande, porque essas síndromes, usualmente, quando nascem, o diagnóstico pode levar anos, a gente chama isso de odisseia diagnóstica, e principalmente no caso da microdeleção do 22, da Digiorge, tem uma importância clínica ao nascimento em si, né? E quais são as limitações que o NIPT pode trazer? Nós conhecemos essa limitação muito bem. Para aqueles que conhecem o conceito de mosaicismo, por volta de 2% de toda a gestação é uma gestação mosaico, né? Para quem trabalha com diagnóstico em laboratório de genética, a gente sempre prefere o líquido amniótico do que a velocidade coriônica, porque nos dá uma sensibilidade maior, uma especificidade principalmente maior. Porque eu analiso células do bebê quando eu pego o invasivo da velocidade coriônica, eu indiretamente imagino que essas células, né, são do bebê porque elas vêm do mesmo zigoto. Mas a natureza tem suas artimanhas de jogar 1 em cada 8 mosaico de velocidade coriônica, é um mosaicismo verdadeiro. Os outros 7, na verdade, as células trissômicas a natureza mandou para formar a placenta e formam um bebezinho com células normais, né? Então, veja que esse talvez seja um obstáculo que a gente não consiga transpor por conta da peculiaridade. E a gente sabe que o free DNA analisado usualmente vem em células aí do tronfectoderma, né? São células que fazem aí a placenta em si, como eu falei anteriormente, até a gestação embrionada gera o DNA livre, né? Em se tratando de mosaicismo, né, é importante que vocês saibam que é feito o status materno antes de fazer o status do feto, porque isso foi correlacionado com 8,56% das pacientes aqui nesse estudo, né? Essas pacientes, por si só, tinham o próprio mosaico do cromossomo X, ou seja, era um mosaicismo abaixo de 10%, que não traz um risco genético reprodutivo para essa paciente, mas a hora que eu colho, obviamente, o DNA dela e vou fazer um DNA fetal livre, eu tenho maior quantidade de DNA da mãe e não do feto. E isso, levando em consideração, utilizando a tecnologia que não utiliza a SNP, a gente teria aí dizendo que o sexo, né, poderia ser esse bebê poderia ter principalmente feminino, afetado com o mosaico da monossomia do X. Isso já é visto previamente. A importância disso também eu uso muito nas pacientinhas para mostrar para elas que o mosaico abaixo de 10% das pacientes engravidam e não há risco genético reprodutivo. Mas vejam vocês que isso gera orgulho, né, para a empresa que realiza, pelo fato de não ter erros na sexagem por conta da identificação completa de cada cromossomo. Obviamente, isso é de extrema importância, eu já coloquei 2 pontos. Mas, por trás de tudo isso, gente, eu estou acabando já, faltam mais 2, 3 slides, existe uma ferramenta muito importante, que ela é chamada de aconselhamento genético. Apesar de o aconselhamento genético não ser um ato médico, né, por conta disso, o aconselhamento genético pode ser feito por telemedicina, né? Quer dizer, se um biólogo, se um biomédico pode fazer, o indivíduo que trabalha com aconselhamento genético, sendo médico também, o CRM me deu esse respaldo, né? O caráter é informativo. Claro, existe a consulta médica, que aí é presencial, uma outra história. Mas o aconselhamento genético nada mais é do que passar para esse casal um leque de opções, informações, suprir esse casal de informações para que esse casal tome a decisão correta, né, perante suas perspectivas financeiras, religiosas, qualquer tipo de perspectiva em si, porque o aconselhamento genético vem do genetic counseling, né, e uma palavra errada é o médico geneticista não aconselha ninguém a fazer nada, e sim
passa aí estimativa de riscos e um leque de opções. Dentro do leque de opções, obviamente, existe o NIPT. Eu estou mostrando para vocês aqui um caso meu, uma paciente de 32 anos de idade, com 13 semanas, a alteração no ultrassom era uma hidropsia, com higroma cístico. Usualmente isso é para síndrome de Turner, Down também aparece, e eis que a fração fetal dela está normal, aparece alto risco para trissomia do 21 e monossomia do X. Esse feto evoluiu para aborto, foi feita análise de cariótipo, tanto da placenta como de cordão umbilical, e mostrou-se que esse feto tinha trissomia do 21 e monossomia do X. Vejam vocês que é uma paciente jovem. Vejam vocês que a trissomia do 21 e a monossomia do X têm etiologias diferentes. A trissomia do 21 aumenta com a idade, a monossomia do X não. Ela tem o mesmo índice independente da idade da paciente. Vejam vocês, pelo fato da paciente ser jovem, ter duas alterações cromossômicas, isso demonstra, a literatura mostra, vejam a importância do aconselhamento genético. Eu falei que 70% dos bebês com síndrome de Down vêm de mães mais jovens, né? Se por um acaso uma paciente abaixo dos 30 anos de idade gestar um bebê com síndrome de Down, e essa paciente gestar de novo, ela tem 20 vezes mais chance de, na próxima gestação, gestar um outro bebê com síndrome de Down que uma outra mulher na mesma idade e que não gestou um bebê com síndrome de Down. Isso por quê? Risco empírico, né? Se a alteração vem com a idade e a paciente teve jovem, né, existe uma probabilidade maior de repetir isso nessa paciente. Isso foi muito bem demonstrado em estudos europeus, mundial, acompanhando a gestação seguinte, mostrando aí que por volta de 1,47% das pacientes repetia na gestação seguinte a alteração, e na paciente jovem são genes chamados responsáveis pelo complexo simetronêmico, que são responsáveis pela meiose. Isso aqui pode tanto vir do homem quanto da mulher. Do homem, usualmente, dá azospermia. Na mulher dá abortamento de repetição e às vezes nem a fertilização com escolha de embriões resolve. Bom, mas qual que é o algoritmo? O Heron já colocou isso. Eu compartilho com vocês o algoritmo da Natera aí, né? Quer dizer, existe a paciente que não quer ser testada, né? Algumas pacientes às vezes vão fazer, principalmente no diagnóstico pré-natal invasivo, diz, a senhora veio aqui fazer, doutor, eu não sei, o meu médico me mandou aqui. Então, gente, o aconselhamento genético é isso. Não tomar decisão pela paciente, sim ajudá-la dentro de algoritmos a que ela tome a melhor decisão, né? Para aquela que tem informação, mas prefere sem fazer aí o exame invasivo ou não fazer o exame invasivo, seja lá como for. Eu queria só salientar aqui que eu não utilizo mais os marcadores sorológicos há muito tempo. Obviamente, como geneticista, os pacientes querem usualmente ter uma certeza maior, né? Claro, para quem quer ter certeza absoluta, né? Eu não diria nem o teste do vilo, eu iria direto para a aminocentese. Né? Hoje a gente consegue fazer com os 5 cromossomos o resultado em 24 horas. Né? Eu tive uma paciente, para vocês terem uma ideia, que veio para fazer o NIPT, mas ela falou, Ciro, eu não consigo esperar 15 dias para um resultado como esse. Né? Atualmente, o NIPT Panorama já foi internalizado dentro do nosso NTO, na GENE-1. A partir de junho ele já vai ser liberado em 7 dias úteis, né? Quer dizer, o tempo é sim um grande vilão para essas pacientes. Quando você conversa sobre velocidade coriônica com a paciente com 12 semanas e diz que o líquido amniótico é só com 16 semanas em diante ali, fala, doutor, eu não aguento esperar um mês. Então, essa paciente, por exemplo, optou por fazer um invasivo e teve o resultado em 24 horas, porque ela disse que ia ser uma tortura, né? Aguardar 15 dias para o resultado. Então, é importante se ter uma noção sobre isso. Aqui, o timeline do screening, né? Ele coloca aqui a primeira consulta, o primeiro ultrassom, o teste com 9 semanas, o resultado em si, e ele coloca no follow-up aqui o genetic counseling, né? Após o resultado positivo. Eu colocaria o genetic counseling aqui antes da gravidez, para a paciente saber as opções que ela tem dentro das suas perspectivas, dentro da idade dela, dentro de uma reserva ovariana, né? O approach com uma paciente de 39 anos e uma paciente de 30 anos é diferente, onde a gente já também faz a reserva ovariana dessa paciente, tenta ver uma qualidade desses ovos através de hormônio antimileriano, FSH de 3º dia, e tenta mostrar para ela que existe também a fertilização in vitro, claro,
que são casos extremamente raros, né? Eu queria deixar aqui o meu muito obrigado, agradecer todos aí pelo carinho, pela participação, e, claro, deixar aí para dúvidas e, por que não, também críticas construtivas. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Ciro. Ótima aula. Vamos abrir para as perguntas. Tem uma aqui, Carla, que eu estou vendo, em caso de onfalocele sem outras lesões, né? Está em espanhol. Prefere panorama ou aminocentese, né? A onfalocele, ela caracteriza a cromossomopatia por volta de 3% dos casos, né? Não necessariamente pode ser um daqueles 5 cromossomos. Eu gosto de sempre afirmar, os colegas ligam, né, para discutir alguns casos, eu digo, eu não sei, precisa sentir a paciente, né? Tem algumas pacientes que elas não submeteriam nunca um procedimento invasivo, né? E elas fazem o não invasivo, mas não submeteriam. Mesmo mostrando, teve pesquisa que mostrou mesmo as que não interromperiam, elas gostariam de saber, né? Mas não gostariam de ter, principalmente, né, Carla, essas pacientinhas que fazem fertilização, que já tem um custo emocional e financeiro muito grande, né? Elas não vão querer ter um risco de perder aquele bebê, né? Então, enfim. Então, 3% dos casos, mais ou menos, de onfalocele tem alterações cromossômicas. Por bom senso, eu usaria o panorama, que pode ser uma trissomia do 13, aí, 18, enfim. Mas pode não ser nada, né? E para dizer para essa paciente que é apenas um onfalocele, talvez o invasivo com microarray seria o mais indicado. Obrigada. Tem uma pergunta, onde consigo referenciar um aconselhamento genético no Brasil? Então... O aconselhamento genético, ele é dado principalmente por médicos geneticistas, né? Infelizmente, somos poucos, somos por volta de 200 no Brasil inteiro. Só perdemos para a especialidade da mão, pela casuística do CRM. Quer dizer, o indivíduo que é especialista em mão é o que menos tem, depois o médico geneticista. E depois, Carla, infelizmente, quase que a maioria, mais de 70% desses colegas estão dentro de universidades, né, dando aula, etc. Não estão no dia a dia, na vida prática, ou dentro de ambulatórios dentro da universidade, não na vida privada, né? E principalmente trabalhando dentro do laboratório, né? Então, assim, hoje os planos de saúde são obrigados a cobrir o aconselhamento genético, aí dentro de um mês ele precisa trazer um médico geneticista. Volto a repetir, ele não necessariamente precisa ser por um médico, então é importante na hora de consulta, porque doutor é qualquer pessoa que faz doutorado, né, Carla? Não desmerecendo ninguém, muito pelo contrário, a questão toda é que, no meu conceito, o aconselhamento genético vai muito mais do que informação. Vai uma solicitação do NIPT, vai uma solicitação de uma ressonância magnética, vai uma solicitação de um FSH, enfim, né? Entra o âmbito médico em si aí também, né? Ela consegue free usualmente em universidades, né? No SUS eu não sei se tem algum local especificamente. A região sul e sudeste tem mais pessoas presenciais, as outras um pouco menos. No meu caso, né, Carla, eu faço aconselhamento genético por telemedicina. Saber que tem caráter de exame físico, essas coisas, infelizmente não dá. Mas a paciente pode procurar, tem bastante informação aí. Importante que ela procure informação na fonte correta, né, Carla? Não utilize o Dr. Google como palavra final, pelo amor de Deus. Porque uma paciente que digita ali uma micro... Eu tive um paciente que era uma microdeleção no 18, Carla digitou no Google cromossomo 18, você acha que apareceu? Aí ela disse que eu tinha enganado ela, que eu não tinha dito para ela que o filho dela ia falecer nas primeiras horas de vida. O filho dela já tinha 3, 4 anos, eu disse, mas por que a senhora está falando? Aí ela explicou, né? E aí eu digo, olha, minha senhora, seu filho não tem trissomia do 18, ele tem faltando um pequeno pedacinho do 18. Isso, então assim, ela já estava com antidepressivo, minha querida, e aí vai, né, Carla? Então o aconselhamento genético ele é muito importante, e eu considero ele antes do teste. O depois do teste é fundamental, né? Quase que obrigatório. Mas às vezes a paciente pode se encaixar melhor, Carla, com o NIPT, né? O NIPT ampliado, né? Tirar as dúvidas sobre isso também. Ou às vezes é um invasivo, no caso dela não tem jeito, é uma doença hereditária, que logo nós vamos ter aqui no Brasil também, né?
Deixa eu aproveitar para te perguntar aqui, Ciro. Essa pergunta foi feita ainda no outro bloco, mas acho que era bom a gente retomar, porque isso tem que ficar bem claro, né? A pergunta foi feita, com o NIPT, é o fim do exame invasivo? Então, assim, a gente teve a aula do Dr. Heron, teve a sua aula, eu queria só retomar isso para que fique bem claro, né? A questão do diagnóstico e do rastreio, e que a importância do exame invasivo mesmo após um NIPT. Assim, Carla, eu ainda não sei, depois vocês podem esclarecer melhor com o time aí, mas um pouquinho antes da cromossome, bom, para quem não sabe, né, a cromossome há 1 ano faz parte aí dentro do guarda-chuva da ASA, através da GENE-1, né, a maior empresa de medicina genômica aí da América Latina. E ali dentro, claro, né, Carla, a gente está tendo, inclusive, essa oportunidade de oferecer testes já sendo realizados no Brasil, né? Isso é muito importante. Agora, dentro da perspectiva aí, antes disso, da incorporação, a gente utilizava esse 24 horas do invasivo, dos 5 cromossomos que a gente tem, Carla, ele era free para paciente o qual dava positivo e gostaria de fazer o invasivo, tá? Por quê? Porque no meu conceito, esse segundo teste faz parte do primeiro, né? Veja, mais de 80% dessas pacientes, cara, talvez até mais de 90%, não submetem às vezes ao invasivo, entendeu? Mas a recomendação principalmente, não entrando em méritos de interrupção, mas que vá se tomar alguma atitude, principalmente em países desenvolvidos, onde essa opção existe, né, Carla? O invasivo ele é importante, principalmente quando não tem quadro clínico esse feto. Quando ele tem, bate o quadro clínico, os marcadores ultrassonográficos com o do DNA, né? Mas é um teste de triagem, parece que o conceito não é, mas ele é. Então a recomendação é que se faça a prova real através do invasivo, o resultado sai de um dia para o outro na cromossome com 24 horas para esses mesmos 5 cromossomos. Não sei se está se praticando ainda o valor de cortesia para os testes realizados dentro da cromossome, né, Carla? Mas assim, só para se ter uma ideia da importância disso. Quer dizer, eu acho que a gente tem que auxiliar esses pacientes, principalmente os que não passam pelo aconselhamento genético em si, né? É fundamental, eu acho que o paciente precisa de informação, a informação está na ponta do dedo hoje. Qualquer pessoa pode ter informação na internet, né? Independente do grau social, aí, né? Enfim. Então, acho que a informação, em se tratando de saúde, em se tratando de genética, o aconselhamento genético é a melhor ferramenta. Maravilha. Bom, nós não temos mais perguntas. Eu queria agradecer muito a aula de vocês dois, Dr. Ciro e Dr. Heron. Muito obrigada pela presença. Agradecer a presença dos participantes que a gente teve aqui na aula e desejar um ótimo final de semana dentro de casa, mas ainda assim ótimo, né? Que seja ótimo com as nossas famílias, com as pessoas que a gente ama e a gente cuidando de nós mesmos e da nossa família também. Então, obrigada pela participação de todos, obrigada a GENE-1, a Cromossome, por ter, né, disponibilizado esse evento para nós. E é isso. Bom final de semana para todo mundo. Eu queria só complementar, Carla, e dizer que aproveitem aí o brinco que é um confinamento, né? Porque a gente fica preso em casa e está engordando. Aproveitem suas famílias. É um momento espetacular de convivência única, que talvez, espero que seja a única vez, né, na nossa história em si, mas é o que eu estou fazendo, né? A gente continua trabalhando, home office, mas aproveitem as suas famílias, o tempo é curto, é o melhor bem que a gente possa ter, né, Carla? E é para isso que a gente trabalha, famílias felizes e saudáveis. Com certeza, e aqui a gente tem os médicos, tipo o Dr. Heron, né, Dr. Heron, que seguem também trabalhando, encontrando com os pacientes, então, que tomem bastante cuidado, que se cuidem e que, enfim, cuidem da família também quando for possível. E agradecer ainda mais esse pessoal que está na linha de frente, lidando com os pacientes, indo aos hospitais. Roças do ofício. Isso. Bom, obrigado a todos vocês, foi um prazer participar.